As soluções em tecnologia para aumentar a eficiência das empresas, os investimentos, a capacitação e os resultados também. Sobre tudo isso, de certa forma, nós vamos falar hoje aqui no Rumo Certo, focando em gestão de inovação. A edição de hoje é um pouco mais estendida, é uma edição de 50 minutos, especial da semana. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo também o nosso entrevistado de hoje, Igor Uliana, que é vice-presidente de operações da Invent. Igor, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo sucesso que está fazendo o programa de vocês. Que bom, obrigado a você pela disponibilidade aí do seu tempo, né? E por trocar ideia com a gente aqui nessa uma hora preciosa que é de trabalho, preciosa para a gente levar informação aos nossos telespectadores também. E aí eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, Igor, para a gente, antes de entrar no assunto exatamente, conhecer um pouquinho do seu trabalho e o trabalho que faz a Invent também. Me conte. A Invent é uma empresa focada em soluções para a área da intralogística. Então, desde a parte de separação de pedidos, triagem de pacotes, toda a parte de movimentação de mercadorias dentro dos armazéns, centros logísticos, operações que envolvem automação. Falar um pouquinho da minha carreira, na empresa aqui somos em 3 sócios, né? E nós começamos nessa área já por volta do ano de 2000, então a gente já tem uma boa experiência, tanto aqui quanto externa, focado sempre nessa área e é sempre um desafio, né? Tecnologia hoje é algo que a gente muda, né, com muita frequência. Todo dia sai alguma solução nova, algum componente que a gente consegue incluir no nosso portfólio, é bastante desafiador. A Invent, ela veio como uma empresa para oferecer automação, né, na área da intralogística, e hoje nós temos aí por volta de 20 funcionários, desde a área técnica, né, até a área de área comercial. Então nós pegamos sempre a solução que envolve aqui do nosso lado é sempre do início do estudo, né, do planejamento de um layout até o pós-vendas, né? Então uma vez que o cliente ele adquire a solução conosco, ele não está somente comprando um produto, né? Ele compra também todo o pacote. Então nós fornecemos aí o layout, o estudo de produtividade, a engenharia, o desenvolvimento do software, a montagem e instalação em campo e depois, consequentemente, pós-vendas. Então o cliente tem a opção de seguir com um pós-vendas com a Invent ou não. Certo. Vocês ficam em São Paulo? Sim, nós estamos localizados aqui na Grande São Paulo, região do ABC Paulista, cidade de São Bernardo do Campo. Aqui é a nossa matriz, mas nós temos também outras unidades. Temos uma unidade que fica em Barueri, ali na região de Alphaville, e também em Miami nós iniciamos aí no começo do ano passado uma unidade nossa nova lá em Miami para também exportar essa nossa solução, essa nossa tecnologia para outros países. Mas então vocês já atendem clientes no mundo inteiro? Ou para a unidade de Miami vai atender clientes brasileiros também, né? Isso, a unidade lá de Miami, a nossa ideia é atender o mercado americano nesse momento, né? Nós temos um plano aí de expansão fora do país e nós começamos aí por Miami, mas também nós estamos em toda a região da América Latina. Então nós temos hoje uma grande rede, né, de pessoas, né, parceiros que estão parceiros comerciais, eu diria, né? Então nós estamos buscando aí novos projetos e também tem a parte de fornecimento, né? Os fornecedores nossos também não ficam somente no Brasil, tem muito componente que a gente acaba importando, né, de outros países, e esse contato aí com o mundo externo, fora do Brasil, é muito constante. Ô Igor, qual é o perfil dos clientes de vocês? Olha, normalmente nossos clientes, eles são operadores logísticos, né? São empresas que possuem centros de distribuição,
onde eles buscam automatizar alguns processos, né? E muitas vezes esses clientes eles podem ser farmácia, rede de alimentos, transportadoras, toda a parte que envolve aí movimentação de materiais dentro de centros de distribuição é o nosso cliente de foco hoje em dia. É muito varejo, então, e são empresas, corporações maiores, grandes. Isso, sim, empresas grandes. Nós estamos atendendo hoje aí as principais empresas de e-commerce no mercado. O varejo também está muito forte. Nós estamos atendendo grandes players aí do mercado, não só a nível Brasil, mas também a nível externo, né, exterior. E hoje o portfólio é muito grande. Nós temos praticamente aí 400 clientes hoje, né, mais de 600 projetos entregues. E cada projeto é um projeto, né? Aqui, para a nossa tecnologia hoje, eu diria que nunca teve um projeto igual, né? Por mais que eu tenha mais de um projeto dentro de um mesmo cliente, cada projeto é customizado, ele é preparado para atender um tipo de específico de operação. Certo. E você falou aí que um trabalho forte é intralogística, né? Em intralogística. O que caracteriza a intralogística? Se vocês fazem esse trabalho até para exportação, me faz entender qual é a diferença da logística, que a gente conhece já, logística num todo, e a intralogística, como é que é? Vamos lá. A logística hoje, ela engloba toda a parte de supply chain, né? Então, o fornecimento de produtos aí para atender os clientes lá na ponta, seja B2B ou B2C. Então, a intralogística, ela vem para trabalhar dentro de centros de distribuição. Por exemplo, hoje em dia, o mercado ele é muito forte, aí a concorrência é muito grande em relação a entregar os produtos, principalmente no e-commerce, da forma mais rápida, né? Você tem hoje, eu vou dar um exemplo, alguns players que estão entregando no mesmo dia, né? Então, que processo eles têm para poder entregar no mesmo dia ou em algumas horas? Muitos deles, para fazer uma entrega rápida, ele precisa fazer esse produto sair de dentro do armazém dele também de forma rápida. Então, hoje em dia, por exemplo, você faz uma compra num site eletrônico, né? Essa compra, uma vez que ela está aprovada, ela cai no sistema nosso. E nós temos cerca de alguns minutos para pegar esse produto e entregar no veículo que vai fazer a entrega. Uma vez que essa mercadoria está entregue no veículo, aí a logística pura ela segue até o seu destino final. Aí não é mais a Invent que está com o processo dela envolvido nessa operação. Uhum. E aí é um desafio grande, né? Porque logística no nosso país aí envolve questão de estradas, questão de transporte, aí é outro passo, né? Mas eu quero trazer lá para a intralogística, então, para que ela seja eficiente. Me diga se estou certo. Tudo depende de processos bem definidos, então, para começar, além da tecnologia que ajuda. Com certeza, com certeza. Para cada cliente, para cada produto, eu tenho uma forma de manusear. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui que a gente acaba trabalhando, controles de lote, por exemplo. Tem cliente que ele precisa ter o lote muito bem controlado. A indústria farmacêutica hoje ela é muito rigorosa nesse aspecto. Então, eu tenho que saber qual é o lote que eu estou separando do medicamento para poder despachar, fazer uma entrega para uma loja ou até mesmo para um cliente final. No caso de celulares, né, eu preciso sempre estar informando qual é o código do e-mail que foi separado no celular. Então, eu tenho essas particularidades, né, que o nosso processo ele precisa atender, né, ele precisa estar pronto para atender essas particularidades. Hoje em dia, a customização, né, para esses volumes ela é muito intensa. E o fluxo, na verdade, das caixas também é alto. Nós temos aí equipamentos que ultrapassam aí 5.000 pacotes por hora, né? A gente está falando de praticamente 2 caixas por segundo que eu consigo trabalhar nesse throughput para entregar, né, para movimentar a mercadoria dentro dos CDs. Antigamente, qual era o procedimento mais comum, né, que o pessoal fazia para separar um pedido?
Você tinha um romaneio, né, um pick list, aí você pegava esse pick list na mão, pegava um carro hidráulico com pallet e você saía ao longo do armazém fazendo essa separação do pedido, por exemplo, tá? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia o operador, né, ele não sai do processo. Isso é um ponto bem importante de frisar. O operador continua no processo, porém nós fazemos o pacote, né, o volume, trafegar ao longo do armazém. Então, eu vou dar mais alguns exemplos aqui. No site de comércio eletrônico, você faz a compra de um pendrive e faz a compra de um perfume, por exemplo, no mesmo site, na mesma compra, né, no mesmo pedido. Essa caixa, né, lá de separação de pedido, ela nasce dentro do CD e nós levamos essa caixa com automação, nós levamos até a estação que tem o pendrive, né, o produto eletrônico, e depois nós levamos essa caixa até a estação que tem lá os perfumes. O operador em si, o que ele faz? A caixa chegou na posição, eu faço um controle por luzes, né, e são orientadas ao operador. Essas luzes, o operador muitas vezes ele nem precisa pensar, a luz acendeu na posição, ele simplesmente pega a quantidade e confirma através de um botão que aquele item foi separado. Então, o processo em si, a produtividade chega a ser muito superior, a gente fala aí de números aí de 300% até às vezes 400%, superiores ao processo de picking list, que era o mais comum aí que o pessoal utilizava até então. E a eficiência? Apenas para comparar, né? Isso. Pode falar, Sebastião. Não, interessante. Fui acompanhando aqui o raciocínio, fiquei imaginando no processo de automação esse pendrive, esse perfume indo para lá e para cá. Eu quero trazer isso para a realidade mesmo. A eficiência está nesse ganho de tempo aí, na agilidade. Onde é que você diria que está a eficiência desse processo? Ou diminuição, ou minimização, diria, de erros, talvez, minimizar erros? Onde é que está a eficiência nesse processo, se a gente também garante aí a mão de obra ainda que não se perde, porque o operador, como você diz, isso não exclui o operador, né? Qual é o ganho grande nesse processo de automação? A velocidade e o controle, né? Você consegue ter também, inclusive, a rastreabilidade, né? Em que momento foi separado o item, você confirma quantos itens você pôs numa caixa. Hoje em dia tem esse ponto também que é bastante importante. Eu sei em que momento quais produtos foram inseridos na caixa. Inclusive, hoje também nós estamos com uma tecnologia nova e essa tecnologia ela permite que o código de barras tenha uma inteligência por detrás, né? Hoje em dia, com esse avanço aí da inteligência artificial, dessas tecnologias mais recentes, é possível hoje, por exemplo, a pessoa recebe na casa dela uma caixa, né, com a etiqueta, código de barras, com o próprio celular, ela escaneia aquele código de barras e eu já consigo informar para ela, por exemplo, quem foi que separou aquele pedido, em que momento, de qual CD que ele saiu, qual é o lote, qual é o controle, quando aquela peça foi adquirida pelo nosso cliente. Então, assim, eu posso colocar diversas informações. A gente chama de etiqueta inteligente. É uma tecnologia bem nova, bem recente no mercado. Nós temos um parceiro que hoje ele tá completamente 100% envolvido com esse tipo de solução. E nós temos feito aí alguns trabalhos bastante interessantes aí ao longo do mercado, tá? A nível de processo, é possível, por exemplo, você saber quem foi que separou aquela mercadoria, se foi separado com atenção e cuidado. Você pode elogiar a pessoa que fez a separação. Isso vai para um banco de dados onde você tem uma avaliação aí de cada operador do seu processo. É muito interessante, é bastante amplo aí essa tecnologia. A gente está conseguindo usar ela em diversas aplicações. Parece complexo, mas ao mesmo tempo ela dá eficiência e facilita o entendimento, mais ou menos por aí, né? Agora eu quero entender como acontece na prática isso. Você está me contando desse processo
tendo como exemplo de novo o pendrive, o perfume, mas isso acontece lá no centro de distribuição daquela empresa, no CD daquela empresa, e vocês controlam por aí. Como é que é isso na prática? Ou isso vem para vocês e vocês controlam essa distribuição? Quero entender esse caminho direitinho, como é que se dá essa intralogística, se é lá no CD, vocês estão juntos lá no CD, é um programa que se implanta lá. Me faz entender um pouco mais nesse sentido, assim, para eu visualizar isso, para a gente visualizar. Isso. A nossa solução, ela se resume basicamente não só na automação no equipamento físico, e sim no software. Então, para fazer tudo isso acontecer, eu tenho lá o equipamento físico, eu tenho as esteiras, os desviadores, eu tenho caixas que são lidas, né, em movimento, elas são aferidas, elas são pesadas, dimensionadas, tudo em movimento. Isso é a parte física, né? A parte que fica lá, nós chamamos de chão de fábrica, né? É a parte a primeira camada da automação. Mas também nós temos a solução que controla tudo isso, que é uma camada superior. Seria uma aplicação própria aqui da Invent, né? Ela fica operando, ela fica rodando dentro de um servidor, então o cliente dentro do CD dele ou dentro de um data center ou até mesmo na nuvem, ele mantém a nossa aplicação funcionando, e essa aplicação é quem está incumbida de fazer todo o gerenciamento das informações. Uma vez que chegou um pedido novo para separar dentro do CD, esse pedido vem automaticamente via uma integração de dados, nós armazenamos essas informações no nosso banco de dados, e daí para frente segue aí o processo desenhado dentro da automação, até a entrega do item pronto, do item já separado, já empacotado, já etiquetado, pronto para colocar dentro do veículo e seguir para fazer a entrega no destino final. Então, toda essa solução, ela é desenhada pelo, como eu dizer, nós temos aqui um time de concept, onde o cliente traz os números, né, o que ele precisa produzir, e esse nosso time faz o desenho de todo o layout, ele apresenta toda a solução. Uma vez que o cliente decide seguir com o projeto, esse projeto ele cai para dentro do nosso time de desenvolvimento. Então, segue com todos os detalhamentos a nível de software, controle, através desse nosso time da engenharia. Ótimo. Não, então tá bom, Igor. Vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero entrar mais na questão de resultados, né? Quanto é importante ter todo esse processo aí automatizado, quanto isso é mais eficiente, até segurança também, e o que a gente tem pela frente aí com tanta tecnologia nova a cada dia. Mas eu convido você para a gente fazer um intervalo rapidinho e continuar na conversa daqui a pouquinho, tá bom, Igor? Você de casa também, faça o convite. Continue conosco, o Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando de soluções tecnológicas para aumentar a eficiência nas empresas. E está aqui comigo para essa conversa Igor Uliana. Igor, a gente explanou no primeiro bloco, né? Deu para entender mais ou menos o que é necessário ou como funcionam os processos de automação dentro das empresas. Falamos de intralogística. E imagine eu, enquanto empresário, preciso adotar então esse processo para tornar o trabalho mais eficiente e os resultados mais eficientes dentro da empresa. Como é que vocês fazem essa métrica dos resultados? O quanto é interessante, quais são os benefícios de um processo dentro de uma empresa de automação bem feito, enfim, adotar esse sistema dentro das empresas, o quanto isso é benéfico? Tá, vamos lá, vou explicar um pouquinho como é que funciona quais são os benefícios que os clientes têm quando ele está adquirindo uma solução da Invent. Hoje, os nossos clientes eles nos procuram muito para otimizar processos, né? Tem clientes aí, por exemplo, que eles eles operam dentro de um CD, né?
uma capacidade, né? Eles têm uma capacidade dentro daquele processo operacional deles. Então, eles acabam crescendo, né? Hoje o e-commerce expandiu muito, né? Teve uma expansão muito intensa, né? Nos últimos anos. Então, nós observamos muito que empresas que iniciaram aí no ramo do e-commerce, da noite para o dia, eles acabavam recebendo muitos pedidos, né? O crescimento foi exponencial. E a velocidade, por exemplo, para ele poder sair de uma operação onde ele tem uma capacidade, ir para um CD maior, contratar inclusive mais gente, ele acaba ficando limitado. Então, hoje, 80% dos nossos clientes, eles acabam decidindo seguir por uma solução da Invent para manter eles no mesmo local, com o mesmo espaço físico e com a mesma quantidade de operadores, de pessoas aí no processo operacional. O que acontece com a solução? A Invent vem com a tecnologia para fazer produzir mais com a mesma quantidade de gente e com o mesmo espaço físico do cliente. Então, isso daí, para o cliente nosso final, é uma vantagem, é um caminho que eles estão decidindo, algumas decisões que eles estão tomando de manter esse processo, né, essa área, né, deles, e o time nosso vem, instala a automação, aumenta a produtividade dele e ele permanece aí por mais alguns anos, né, dentro desse espaço físico. Não tem necessidade de cortar gente, né, da operação, e simplesmente o que acontece? Numa baixa, se a produção dele, se a produção dele aumenta, ele tem a automação que consegue fazer dar o giro mais rápido da produção, e se caso numa baixa, ele desliga a automação e mantém as mesmas pessoas fazendo aquele processo para ele. Então ele tem essa vantagem de poder operar com o equipamento para dar o ganho no momento que ele precisa, e depois, se caso ele tiver uma baixa, ele consegue manter aí o processo operacional dele sem ter gastos aí, por exemplo, com energia, com manutenção. Ele simplesmente, numa baixa, ele desliga o equipamento. A gente tem acompanhado muito também transportadoras, né? As transportadoras hoje, por exemplo, a malha logística ela é muito grande, tá? Para você poder atender todo o país. Então, hoje você sai com uma mercadoria, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, e você tem que entregar uma parte dela em São Paulo e outra parte, por exemplo, lá em Recife. Isso é uma malha logística muito grande aí que o pessoal tem por detrás da logística, e muitas vezes, por exemplo, o veículo para em São Paulo para tirar a carga que tem que ficar em São Paulo e seguir viagem com os outros pacotes, os outros volumes. Então, o que a nossa automação, nesse ponto, ela vem para facilitar aí o processo operacional. Eu consigo fazer aí de uma forma rápida, em questões aí de 1 hora, 1h30, eu consigo fazer toda a triagem desses volumes que estão dentro do veículo, né? Separar, eu tiro desse veículo o que precisa ficar em São Paulo e eu mantenho, né, eu carrego novamente aquilo que vai seguir viagem para o próximo destino. Então, eu tenho também, na parte de transportes, eu tenho esse tipo de solução. Chega a fazer aí mais de 5.000 caixas por hora. É bastante coisa para a gente poder automatizar o processo e o cliente ele ter esse ganho, né? Esse ganho operacional. O tempo é mais otimizado, eu diria. Eu imagino eficiência nessa entrega, talvez, né? Que aí gera até fidelização de cliente, amplia, inclusive, suas carteiras, eu imagino. Agora, eu estou imaginando também que tudo isso é feito lá no centro de distribuição da empresa, né? Como você disse, ela não precisa ampliar o espaço, otimizar os processos, quase que, a grosso modo, organizar tudo, né?
para que dê mais eficiência com a tecnologia. Mas eu ouço aqui na nossa conversa sempre um barulho aí no fundo que me remete a um galpão de fábrica. Você está na empresa, o que você tem aí nesse cenário que a gente vê aí atrás? Como é que é? Eu estou dentro da nossa matriz, né, aqui em São Bernardo do Campo. Então, eu não sei se vocês conseguem observar aqui no fundo, mas o processo fabril, né, está tudo atrás de mim. Eu tô... é ótimo, tô com a fábrica, a montagem nossa, ela está ocorrendo enquanto a gente está conversando aqui, tá? Então, só para também deixar um pouco claro, aqui na Invent, o equipamento nosso, ele sai daqui já pré-montado, e aí lá na obra, né, no cliente, nós fazemos a montagem final, onde é instalar o equipamento, colocar aí os suportes, fazer as fixações, instalar sensor e executar toda a lógica da automação, né, fazer ela acontecer. Agora, a partir daí é um processo grande, né? Você diz que ele trabalha mais com a intralogística, né, que é dentro das galpões, das unidades de distribuição, dos centros de distribuição, mas imagina o processo depois para essa mercadoria ou qualquer produto chegar ao cliente. Quando se fala de logística fora da empresa, do portão para fora, enfim, é complicado hoje em dia no Brasil ainda, né? A gente carece de melhorar essa nossa logística, né, para a eficiência também, porque se a empresa executa toda a eficiência, a automação dentro ali do centro de distribuição, mas se fora empata um pouco ou não chega com satisfação para o cliente, o trabalho é quase que é em vão, né, Igor? Como é que funciona isso? Como é que vocês trabalham com a garantia de que esse produto, a mercadoria comprada, vai chegar ao cliente com eficiência, além do que se faz dentro do centro de distribuição? Hoje, por exemplo, né, um dos algoritmos que nós temos, uma das funcionalidades que nós temos dentro do nosso algoritmo é justamente preparar o veículo, né, para ele fazer uma entrega otimizada. Então, eu vou dar um exemplo. Eu preciso carregar um veículo para fazer uma entrega no processo de last mile, né, que a gente chama, onde eu já estou na minha última milha para fazer a entrega. Ele vai seguir o nosso software, ele recebe a roteirização já pronta, e aí em cima disso eu faço o abastecimento do veículo baseado na roteirização. Ou seja, o volume que vai sair primeiro para fazer a entrega, né, que eu vou descarregar do veículo, ele tem que ser o último a ser carregado no veículo. E, consequentemente, o último a ser descarregado tem que ser o primeiro a ser carregado no veículo. Esse processo, ele nasce, né, essa funcionalidade, ela nasce dentro do nosso software. Então, uma vez que eu disparo, né, o controle todo da separação de pedidos, ele está dentro do nosso software. Então, uma vez que eu já tenho a roteirização, o que o nosso software faz? Ele solta de forma controlada, né, a ordem da separação dos pedidos, para justamente lá na ponta eu conseguir abastecer o veículo e fazer uma entrega otimizada. Esse processo é bastante interessante, ele foi desenvolvido aqui por nós, né, ao longo desses anos, tem uma complexidade elevada, porque não depende somente de fatores como roteirização, eu preciso saber qual é a capacidade do veículo, eu preciso saber qual é o tamanho do volume que eu vou carregar, o peso, inclusive, tem alguns clientes nossos a nível de transportadoras que eles têm uma limitação, por exemplo, em relação ao seguro, né? O veículo vai fazer uma entrega e ele tem lá, por exemplo, o limite do seguro dele é de R$500 mil de mercadoria. Então, a gente avalia, nós recebemos também essa informação dentro do nosso algoritmo e ele processa. Ele não deixa o veículo, por exemplo, sair fora desse range, né, de valor de mercadoria, por exemplo. Então, assim, é uma inteligência bastante complexa para a gente gerenciar, mas isso tudo está dentro do nosso algoritmo. E é uma das funcionalidades aí que o cliente acaba adquirindo e ele acaba tendo esse ganho, né, a nível de operacionalmente Sim. falando, ele tem o nível de ganho dele é muito alto em relação a isso.
Ô Igor, agora é claro, você já citou no primeiro bloco lá também como é o perfil das empresas que você atende, né? E a gente imagina toda essa complexidade de logística, que realmente empresas grandes dependam muito disso, depende muito de tecnologia. Quero trazer isso para um outro cenário, cenário de micro e pequenas empresas que talvez não precisem, entre aspas, e nem tenham condições de investir num processo de intralogística para dar eficiência nos seus resultados, mas ao mesmo tempo que precisa inovar, todo dia precisa buscar soluções. Você, pela experiência, pelo conhecimento no mercado, o que é fundamental hoje para que a gente tenha um trabalho eficiente? Digamos que eu seja, enfim, vendedor de, enfim, qualquer produto que seja de uma empresa pequena e que eu tenha uma loja de instrumentos musicais, digamos. E aí o meu cliente lá da Paraíba me compra um violão meu. Eu preciso mandar isso para lá, mas eu não posso contratar a Invent, até porque a minha demanda não é tão grande. Qual é a indicação que você dá, qual é a solução que você dá, o que é importante esse empreendedor entender no quanto é vantajoso investir em logística, em gestão bem feita, em inovar para que esse trabalho seja bem feito, para que ele se torne perene também no mercado, tenha a satisfação do cliente dele lá na Paraíba. Dando esse exemplo aí, mas a gente pode trazer isso para muitas outras empresas. Você, pelo conhecimento, o que diz que é importante nesse sentido? Bem lembrado, Sebastião. Hoje, um fator importante aí que a gente até passa para os empresários, né, que estão aí no mercado, mesmo que estão iniciando aí nessa trajetória aí da logística, é que não tem, eu diria que assim, não existe, né, uma regra para você automatizar um processo. Não existe um volume, por exemplo. Tem cliente que ele atualiza, ele fecha projetos com a Invent, por exemplo, não somente buscando uma produtividade maior, ele busca a rastreabilidade. Eu vou dar um exemplo claro aí de um projeto que nós entregamos agora em janeiro, né? O cliente simplesmente ele não buscava aumento de produtividade. O foco do projeto foi fazer a parte de rastreabilidade, ou seja, ele tinha uma deficiência muito grande em erros operacionais. Por exemplo, aconteciam muitas perdas, né? Você vai fazer o carregamento de um veículo, se você carregar um item errado, muitas vezes você acaba prejudicando lá na ponta, na entrega. Você, por exemplo, fazer um abastecimento de loja, por exemplo, você monta um pallet, você acaba colocando um item errado dentro desse pallet, ele não somente chega lá na ponta para o cliente final sem ele precisar. Você precisa fazer o reverso desse produto, ele precisa voltar para o seu CD. E muitas vezes isso acaba sendo... você acaba tendo perda no seu processo, né? Então, esses clientes, eles acabam nos procurando justamente para isso. A gente não tem, assim, uma limitação, né? Nós atendemos desde o pequeno varejo, o pequeno empresário que está começando agora. Tem clientes que não precisam, às vezes, da automação, eles precisam somente de um software para poder fazer a rastreabilidade dos itens. A Invent tem esse tipo de solução também, tá? Então, a gente acaba pegando desde o pequeno empresário até projetos grandes aí, onde envolvem realmente automatizar todo o centro de distribuição deles. Muito bom. Gosto dessa ideia de democracia aí, né? Democratizar o serviço para que todos possam usar com eficiência, porque no final das contas é bom para a economia, é bom como um todo também, né? Que as coisas circulem e circulem de forma correta, eu diria. Vamos fazer mais um intervalinho, Igor? No próximo bloco quero falar de inovação e futuro. A gente fala de inovação, nesse caso está muito ligado à tecnologia, né? São processos, são softwares, são programas que auxiliam aí no processo de produção, na produtividade também, como você citou ainda há pouco. E aí, se tratando de tecnologia, eu quero saber o que muda daqui para frente, ou todo dia, né? Que é uma mudança diária quando se fala de tecnologia. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente continua nessa conversa, tá bom? E aí você de casa também, reitero o meu convite, continue com a gente aqui no Rumo Certo, hoje é uma edição especial, a gente volta já já.
de volta com o Rumo Certo e eu pergunto, qual é a melhor solução para dar eficiência aos processos dentro da sua empresa? Vamos falar um pouco mais de inovação, de qualidade, de processo? Continuamos nessa conversa aqui no Rumo Certo, hoje uma edição especial de quase 1 hora e dada a importância desse tema, por isso a gente esticou essa conversa um pouco mais hoje. E por isso também tem aqui comigo um especialista no assunto, né? O Igor Uliana, que já falou comigo em quase meia hora, a gente explanou todo o contexto de logística, de inovação, demos alguns exemplos também. E aí eu provoquei no último bloco aí para a gente falar sobre futuro também, né, Igor? O que é que a gente espera, uma vez que nesse caso aqui, quando a gente está falando de inovação, a gente está relacionando muito à tecnologia, né? E nem sempre inovação remete à tecnologia, mas aqui a gente está muito atrelado à tecnologia, né? São processos, são softwares, são ferramentas que vão dar mais agilidade, mais eficiência nos processos. E se tratando de tecnologia, então, que muda a cada dia, a cada segundo, o que é que a gente espera aí para o futuro? Que desafios a gente tem também, trazendo a tecnologia para dentro das empresas, para aprimorar o trabalho, para ganhar em competitividade, em eficiência aí no final das contas? Hoje, aqui dentro da Invent, nós temos um programa de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, até para nós aí que ficamos na ponta, né, da gestão, nós temos algumas metas, né, alguns planejamentos a nível de desenvolvimento. Por exemplo, uma vez que chega uma tecnologia nova no mercado, essa tecnologia simplesmente a gente já não passa a utilizar ela inicialmente no primeiro projeto. Nós temos uma equipe aqui justamente que está dedicada para fazer uma aplicação, alguns testes, né, dessa solução. Então, geralmente leva aí de 6 meses até 1 ano para a gente testar esses produtos dentro de casa, desenvolver talvez alguma lógica, algum novo controle aí de processo e então colocar isso no mercado, né? Eu, assim, para o futuro, né, nós estamos desenvolvendo algumas tecnologias novas aí que a gente vai estar lançando até o final desse ano, inclusive, mas eu diria que, assim, hoje a tendência do mercado é eu trabalhar com um controle maior a nível de inteligência artificial. Por exemplo, eu tenho alguns clientes hoje onde o produto deles é um produto sazonal. Eu diria que, por exemplo, períodos natalinos, por exemplo, que você acaba consumindo um produto específico. Esse produto, se eu for comercializar ele no começo do ano, o fluxo dele é muito baixo. Então, não faz sentido eu deixar ele numa posição onde eu faça a entrega mais rápida. Então, na medida do ano que esse produto sazonal ele vai virando item, ele sai lá de um item de curva C, onde ele tem uma baixa procura, e ele passa a ser um item de curva A, esse nosso controle, né, essa nossa inteligência artificial, ela está já sinalizando, né, ela vem ao longo do tempo sinalizando a operação e informando, né, os líderes operacionais em relação a, olha, esse produto aqui precisa colocar próximo do operador para ele separar o item mais rápido, para poder fazer a entrega mais rápida. Isso aí é uma tendência do mercado. A gente tá para colocar aí no mercado uma solução bastante interessante aí que tem esse algoritmo embarcado, tá? E vai facilitar bastante o processo dos nossos clientes. Uma outra tendência também bastante interessante é tornar os dashboards, né? A gente fala hoje muito em KPIs, né, de processos produtivos. Então, hoje com a automação, eu tenho um controle, eu consigo saber o que eu já processei daquela camada de pedidos que eu tenho pronta, né? Então, o nosso software hoje, ele tem ele tem algumas telas de KPIs, onde eu consigo simplesmente, com uma máquina conectada na rede, eu faço login como um usuário específico, por exemplo, um usuário em nível de gestão. E aí eu tenho acesso aos números em tempo real.
Isso é uma vantagem muito grande aí para os nossos clientes. Por exemplo, eu tenho aí gestores, gerentes, diretores desses processos operacionais, onde eles têm uma tela, né, no nosso software, dentro da sala deles de trabalho. Então, eles estão fazendo reuniões, por exemplo, dá um horário 10 horas da manhã. Então, eu tenho uma meta a ser cumprida a nível operacional. Em questão de alguns segundos, eu bato o olho na tela e eu sei se está muito atrasado ou não. E isso traz uma vantagem para o gestor, onde ele pode tomar algumas ações. Então, ele para o que ele está fazendo, desce a nível de chão de fábrica, ou simplesmente ele aciona os outros gestores, né, os líderes da operação, e busca aí uma tomada de decisão para evitar chegar no final do dia com algum atraso. Tá? Esse conceito a gente trouxe aí até, é curioso, nós trouxemos da indústria automotiva, né? Por exemplo, você está numa estrada dirigindo o seu veículo, você simplesmente olhando para o painel do seu veículo, você tem lá 2 a 3 segundos para você fazer uma leitura e você interpretar se o seu veículo está com algum problema ou não. Você não pode perder tempo com isso. Nós trouxemos essa ideia para dentro e hoje, né, os nossos KPIs, os nossos dashboards, nós estamos colocando no mercado, eles estão trazendo uma tendência nova. Não é simplesmente uma esteira, né, que está transportando as mercadorias, é uma inteligência que mostra em tempo real para os líderes, né, do processo aquilo que está atrasado, né? Qual é o status daquele momento em tempo real. É bastante interessante. Outro ponto também que eu gostaria de enfatizar aqui é algumas soluções aí com robôs, né? Nós estamos hoje, né, recebendo também, nós estamos desenvolvendo internamente, na verdade, algumas soluções a nível de robótica, onde ao invés do cliente ele ter a esteira, né, que transporta a mercadoria, a caixa de separação de pedido ela vai a bordo de um robô. Então o robô vai até a posição e em alguns casos ele aguarda, por exemplo, o separador colocar o produto dentro da caixa, né, o operador colocar o produto na caixa, e aí ele leva até a próxima parte do processo. É bastante interessante porque o cliente não precisa fazer um investimento grande em esteiras, né? Nós temos aí hoje alguns clientes que chega a ter 5 km de esteira dentro do processo dele. É um investimento alto para ele fazer. E muitas vezes o robô em si, o transporte da mercadoria, a gente consegue automatizar também a nível de robô, fazendo o robô transportar a mercadoria dentro do CD. É bastante interessante essa tecnologia e a gente vai estar trabalhando para colocar no mercado aí em pouco tempo uma solução dessas dentro do nosso portfólio também. Não, é bastante interessante todo esse cenário que você me conta aí, esse meio em que você trabalha, né? Que é muito instigante, é mesmo muito ligado à tecnologia, mas muito à percepção, muito à criatividade também, né? Vocês imaginam, estão ligados 24 horas por dia nesse processo, né? Porque não para. Agora, quais são ainda, se tem, e deve ter, claro, os grandes desafios para quem trabalha na sua área, para quem empreende nessa área, por exemplo, né? O que a gente tem hoje que precisa avançar? Nós temos tecnologia suficiente, ferramenta suficiente, pessoal capaz também para fazer. Como é que você vê o cenário de quem trabalha com logística ou quem resolve, né? Quem dá soluções a problemas, nesse caso, como você, como faz a Invent também? Me conta aí, qual é o grande desafio daqui para frente com tecnologia, trazendo a tecnologia para dentro? Hoje, né, uma das maiores dificuldades, assim, que a gente fala sobre tecnologia é que muda muito rápido, né? As tecnologias elas vêm muito rápido pro mercado. E muitas vezes se você não tiver antenado com isso, você acaba ficando para trás, né? Bastante interessante a formação hoje das pessoas. 80% do nosso investimento, né, em novas tecnologias
ele está atrelado a software e engenharia, né? Não é mais simplesmente eu comprar um produto no mercado. Saiu um sensor novo no mercado, né? Vamos atrás de sensores novos para a gente poder usar nas nossas soluções. Não é mais assim. Então, os investimentos que nós estamos fazendo para trazer tecnologias novas está muito focado aí em soluções a nível de software. E para isso eu preciso ter o recurso, né, a pessoa capacitada para gerir essa nossa demanda. E realmente hoje no mercado há uma dificuldade em buscar esses recursos, né, de programação, por exemplo. Em alguns casos a gente acaba tendo que submeter desenvolvimentos lá fora, né? Temos aí pessoas que você busca no mercado de outros países que acabam desenvolvendo parte da nossa inteligência artificial e trazendo para dentro do nosso portfólio. Isso hoje é uma dificuldade, né, para buscar esses recursos e também para mantê-los dentro, né? A oportunidade hoje no mercado é muito grande, né? Tem muita gente investindo nesse tipo de solução, né? de tecnologia, eu diria. Então, acaba ficando um pouco escasso, né? O recurso em relação à demanda. Então, o que nós estamos fazendo aqui também para ajudar nisso, né? Nós estamos fazendo parcerias com algumas universidades, onde a gente já implanta, né, neles uma formação um pouco mais focada para essa área da intralogística. É bastante interessante isso. Não só aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, nós estamos em contato com uma universidade, a Universidade de Miami. Temos aí feito um trabalho com os alunos deles, bastante interessante. Eu acho que o resultado, em pouco tempo aí, a gente vai começar a pôr no mercado algumas ideias que eles mesmos trazem para a gente. E também, quando a pessoa se forma nesses cursos, ela já tem uma bagagem, uma certa experiência para a nossa área. O giro hoje o giro hoje da tecnologia, ele é muito rápido, né? Às vezes não dá tempo de eu esperar a pessoa se formar para depois ela vir trabalhar conosco e em cima disso ela começa a adquirir experiência. Hoje a experiência está nascendo já dentro da universidade, dentro do aprendizado que a pessoa tem. Ela já nasce, por exemplo, no mercado com essa bagagem. Bastante importante, eu acho que as pessoas, né, as empresas hoje, elas deveriam estar seguindo essa tendência, principalmente nessa questão de tecnologia. É bom para nós, né, a nível de empresa, né, que cuida dessa tecnologia, é bom para as universidades que já estão também formando pessoas com essa base e para o país também, que faz girar a economia aí mais rápido, né? Acho que é bastante interessante e vale ressaltar isso aqui no programa de vocês. Não, ótimo, mas então a gente tem ferramentas de tecnologia suficiente, o que a gente precisa trabalhar mais, e na academia talvez, é com formação, então, pessoal, mais capacitação, né? Muitas empresas dão treinamento também, mas é mais do que isso, né, Igor? É uma formação acadêmica, tem que vir gente preparada e muito competitiva também para trabalhar no mercado, né? Ô, Igor, eu queria meio que sintetizar essa nossa conversa, foi bastante tempo, né? Quase uma hora. Mas vamos sintetizar isso, do que a gente pode tirar como ponto importante para levar isso para o telespectador, para o nosso empreendedor, de todos os níveis e de todas as áreas de atuação. Quando a gente fala de gestão de inovação, quando a gente fala de processos, o que você considera a essência aí para que a gente entre nesse caminho de eficiência, competitividade, de produção e produtividade cada vez melhores e maiores? O recado que eu queria deixar aqui, né, para todos que estão nos acompanhando, em relação à forma de você gerir, né, você colocar um produto hoje no mercado não é simplesmente só a avaliação sua que deve ser feita. Você precisa entrar dentro da necessidade do seu cliente.
e trabalhar no desenvolvimento de uma nova solução, pensando em como ela vai ser utilizada pelo seu cliente. Isso é bastante importante. Se você quer ter um sucesso, né, a longo prazo, esse sucesso depende de realmente desenvolver tecnologias onde você está pensando como cliente, como utilizá-las, e não somente pensando como desenvolver. A gente até comenta isso aqui interno. Hoje o celular ele é uma grande ferramenta, né? Um mini computador. Só que para chegar nesse nível que ele está, quem desenvolveu lá atrás, ele desenvolveu pensando no uso dessa ferramenta e não simplesmente como um desenvolvedor. Eu vou colocar um celular no mercado novo, diferente, com uma tela bonita. Não, na verdade, os recursos que estão nele foram pensados lá atrás, baseados no uso. Então, se você quer empreender, se você quer seguir nessa área, né? Não somente na intralogística, mas em outras, no ramo de tecnologia, eu diria que assim, você precisa mergulhar nesse conceito e trabalhar para você atingir lá na frente um resultado acima do seu esperado. E outra coisa, nunca desista daquilo que você tem em mente, daquilo que você planeja, porque o nível de trabalho é muito intenso, muitas vezes você se depara com problemas, né, que você precisa consertar, então gaste uma parte do seu tempo também reservada para resolver problemas e lá na frente eu tenho certeza que o resultado vai te surpreender e vai ser acima de qualquer expectativa que você tenha para si mesmo. Muito bom, Igor. Um belo recado. É a essência do empreendedorismo também, né? É a partir da dor do outro que a gente busca a solução e aí empreende, né? E é também a persistência, que é uma máxima do empreendedorismo. Ótima sua lembrança aí, ótima o seu recado, viu? Igor, por aqui a gente fica então com a conversa de hoje, a gente termina por aqui. Agradeço muito a sua participação com a gente aqui, viu, Igor? Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. O canal de vocês eu vejo que hoje está muito famoso e só tenho que realmente agradecer por essa oportunidade. Obrigado e sucesso para vocês. Parabéns. Muito bem, muito obrigado. Você faz parte também desse processo então, Igor. E muito obrigado a você de casa aí que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.